Às 6h17 da manhã, Cláudia Raia permaneceu imóvel diante do espelho do banheiro, segurando entre os dedos um pequeno teste que, naquele instante, parecia pesado demais para ser apenas um pedaço de plástico. 2 linhas. Nada de música emocionante, nenhuma comemoração imediata, nenhum abraço cinematográfico. Do outro lado da porta, Jarbas Homem de Melo esperava sem saber exatamente por que ela demorava tanto. Cláudia olhou novamente para o resultado, depois para o próprio reflexo. Aos 59 anos, poderia seu corpo realmente estar anunciando o começo de uma nova gravidez? Antes de continuar, é importante deixar claro. Esta é uma situação hipotética criada para esta narrativa, e não uma afirmação de que Cláudia Raia esteja grávida aos 59 anos. É justamente essa hipótese que coloca diante dela uma contradição difícil de ignorar. De um lado, a possibilidade de uma nova vida. Do outro, um corpo que já atravessava profundas transformações relacionadas à menopausa. Quando Jarbas finalmente entrou, não encontrou uma mulher pulando de felicidade. Encontrou Cláudia silenciosa, como se estivesse tentando decidir qual sentimento deveria chegar primeiro. Alegria? Medo? Incredulidade? Ela estendeu o teste para ele sem explicar nada. Jarbas olhou para aquelas 2 linhas, depois para o rosto da esposa. Por alguns segundos, os dois simplesmente ficaram ali. Na linha imaginária desta história, Cláudia então quebraria o silêncio com poucas palavras. Se isso estiver realmente acontecendo, este será o nosso último filho. A frase não soaria como despedida, mas como a percepção de que algumas portas da vida, quando parecem definitivamente fechadas, podem provocar emoções ainda mais intensas quando imaginamos que se abrem novamente. Jarbas poderia sorrir, mas seria um sorriso atravessado por preocupação. Porque aos 59 anos a pergunta não seria apenas como reorganizar a casa, escolher um quarto ou voltar a conviver com mamadeiras e noites sem dormir. Haveria uma questão muito mais íntima. Como o corpo de Cláudia responderia a tudo aquilo? Nos meses anteriores, ela já vinha convivendo com sinais que durante muito tempo não conseguira interpretar direito. Dores musculares, articulações incomodando, uma sensação física persistente que não desaparecia simplesmente depois de uma noite de descanso. Em 2026, Cláudia falou publicamente sobre ter sofrido por bastante tempo com dores musculares e articulares antes de compreender a relação daqueles sintomas com a menopausa. Por isso, naquela manhã imaginária, as 2 linhas não representariam somente felicidade. Elas colocariam lado a lado 2 imagens quase opostas. A de uma mulher imaginando novamente um bebê em seus braços e a da mesma mulher tentando entender um organismo que já vinha lhe enviando outros sinais. Cláudia poderia apoiar o teste sobre a pia e permanecer olhando para ele enquanto Jarbas se aproximava devagar. Mas aquilo que mais a assustava não estava escrito naquele pequeno visor. Tinha começado muitos meses antes, silenciosamente, através de dores que nem ela conseguia compreender. Antes de existir a ideia de um último filho, havia um corpo que já vinha enviando sinais repetidos. E essa parte não pertence à hipótese da gravidez. Em 2026, Cláudia Raia falou publicamente sobre um período em que conviveu com dores musculares e articulares, sem compreender imediatamente o que estava acontecendo. Para qualquer pessoa isso poderia ser desconfortável. Para uma artista cuja relação com o próprio corpo sempre passou pelo palco, pela dança e pela disciplina física, havia uma camada diferente de inquietação. As pernas que durante tantos anos obedeceram a sequências ensaiadas, centenas de vezes, começaram a responder de outra maneira. Um exercício conhecido podia trazer incômodo. O treino de musculação já não parecia igual. Até o balé, linguagem que seu corpo conhecia profundamente, teria sido afetado por aquelas dores, segundo relatos repercutidos pela imprensa. E talvez o aspecto mais perturbador não fosse simplesmente sentir dor. Era não saber por quê. Quando um movimento que sempre pareceu natural começa a incomodar,
A primeira pergunta não é necessariamente quanto dói, mas o que está acontecendo comigo? Cláudia continuava sendo Cláudia, ativa, acostumada ao esforço, consciente de cada gesto. Mas seu organismo parecia estar mudando as regras sem entregar o manual. Mais tarde, ela passou a relacionar esses sintomas às alterações musculoesqueléticas associadas à menopausa. Não é preciso transformar essa experiência em uma aula médica para perceber o peso dessa descoberta. Basta imaginar uma manhã comum de treino, música tocando, barra de balé diante dela, um movimento executado incontáveis vezes ao longo da vida, e de repente, aquela pequena hesitação antes de continuar. O corpo guarda memória, mas também muda. Um estudo publicado em 2026, envolvendo mais de 93 mil mulheres, acrescentou contexto a essa discussão ao observar que queixas de dores musculares ou articulares eram mais frequentes entre mulheres nos períodos peri- e pós-menopausa. Isso naturalmente não serve para diagnosticar individualmente Cláudia, nem permite atribuir cada dor dela a uma única causa. Apenas ajuda a compreender por que experiências desse tipo vêm recebendo mais atenção. E é exatamente aqui que a história ganha uma contradição muito mais interessante do que qualquer surpresa mostrada por um teste de farmácia. De um lado está o fato: Cláudia aprendendo a reconhecer em seu próprio corpo sinais ligados a uma nova etapa hormonal e a menopausa. Do outro, está a linha hipotética desta narrativa. Aos 59 anos, o mesmo corpo sendo colocado diante da possibilidade extraordinária de começar outra gestação. Era como se duas direções opostas fossem desenhadas sobre a mesma pele, uma apontando para o encerramento natural de uma fase reprodutiva, enquanto a outra, apenas dentro desta hipótese, apontava para um começo inesperado. E quando essas duas imagens se encontrassem, Cláudia teria de encarar uma pergunta que não poderia mais ser respondida apenas olhando para aquelas duas linhas. O que realmente tornava aquela possibilidade imaginária tão difícil de encarar não era simplesmente o número 59. Cláudia já sabia, por experiência própria, que uma gravidez pode carregar felicidade e medo dentro da mesma noite. Quando estava grávida de Luca, ela viveu algo que anos depois ainda conseguiria descrever com detalhes desconfortavelmente precisos. Em 2026, Cláudia contou que durante os últimos 3 meses daquela gestação, começou a enfrentar noites marcadas por insônia e por uma sensação intensa de medo quando o dia desaparecia. O problema não precisava de uma emergência hospitalar para ser assustador. Bastava anoitecer. O quarto ficava escuro, a casa diminuía de ritmo, Jarbas estava ao lado dela, mas o corpo de Cláudia simplesmente não conseguia encontrar descanso. Segundo seu relato, os 2 braços pareciam incapazes de permanecer quietos. Ela tentava dormir, mudava de posição, procurava uma maneira de relaxar, mas a noite avançava enquanto o sono não chegava. E então surgiu algo ainda mais difícil de explicar. O próprio anoitecer começou a provocar medo. Imagine a contradição. Durante o dia, havia a expectativa pelo nascimento de Luca, os preparativos e a aproximação daquele encontro tão esperado. Quando a luz diminuía, porém, aparecia uma Cláudia diferente, tentando entender por que uma sensação tão angustiante havia tomado conta de uma fase que deveria ser lembrada apenas como felicidade. Ela chegou a acreditar que poderia estar enfrentando uma síndrome do pânico. Ao conversar com seu psiquiatra, ouviu uma interpretação diferente. Segundo o que Cláudia posteriormente relatou, ele explicou que ela não apresentava o transtorno do pânico da maneira como imaginava, mas estava vivendo um estado de pânico, que poderia estar relacionado também às transformações hormonais associadas à menopausa. Não havia médicos correndo por corredores. Não havia uma UTI criada para tornar a história mais dramática. Havia algo muito mais silencioso. Uma mulher grávida esperando a madrugada terminar porque não conseguia dormir. E havia Jarbas, ao lado, percebendo que esperar um filho
não elimina automaticamente o medo, a exaustão ou aquilo que acontece dentro de um corpo submetido a mudanças profundas. É por isso que, quando voltamos à gravidez hipotética aos 59 anos, Cláudia não poderia ser colocada nessa história como alguém ingenuamente surpresa diante de duas linhas. Ela carregaria uma memória. Saber o que significa desejar profundamente a chegada de uma criança e, ao mesmo tempo, atravessar noites em que o próprio corpo parece impossível de controlar. Se aquela frase imaginária, "Este será o nosso último filho", realmente fosse pronunciada, ela teria um peso completamente diferente agora. Porque Cláudia já conhecia o outro lado da espera. Já sabia que uma gravidez tardia podia produzir sentimentos muito mais complexos do que a fotografia sorridente de uma família esperando um bebê. E talvez fosse justamente por isso que naquela manhã hipotética, antes de pensar em roupas, nomes ou em como contar a novidade, sua memória voltaria para um lugar específico, um quarto escuro, 2 braços que não conseguiam parar e aquelas longas horas esperando o sol nascer. Nosso último filho já não soava como o grande clímax daquela história. Soava mais como uma porta sendo fechada devagar, sem barulho, sobre uma parte inteira da vida. Aos 59 anos, a Cláudia Raia Real estava falando publicamente sobre outra experiência, a menopausa e tudo aquilo que ninguém havia conseguido prepará-la para compreender. Ela contou ter passado quase 2 anos convivendo com dores antes de perceber a possível relação daqueles sintomas musculares e articulares com essa fase. Para uma mulher que passou décadas conhecendo o próprio corpo através da dança, talvez houvesse algo especialmente desconcertante nisso. Não era apenas envelhecer. Era descobrir que um organismo tão familiar ainda podia apresentar uma linguagem que ela não sabia interpretar. Essa era a Cláudia real, olhando para trás e tentando dar nome ao que durante tanto tempo havia sido apenas incômodo, dor e dúvida. Mas alguns passos adiante, existe apenas para esta narrativa uma segunda imagem dela. A Cláudia hipotética aos 59 anos, sentada depois do jantar, com uma das mãos repousando discretamente sobre o abdômen. Não porque já soubesse o que aconteceria. Não porque existisse uma certeza sobre aquela gravidez imaginada. Apenas porque, diante daquela possibilidade, um gesto tão simples poderia carregar perguntas demais. Luca já havia dormido. Os pratos continuavam sobre a mesa por alguns minutos. A televisão estava desligada. Jarbas sentou-se ao lado dela sem tentar preencher o silêncio com palavras otimistas. Não era necessário. Depois de tudo o que os dois já haviam atravessado, talvez soubessem que algumas conversas importantes começam justamente quando ninguém encontra a frase perfeita. Cláudia levantou os olhos em direção ao corredor. Lá estava o quarto de Luca, agora silencioso. Então, quase como se falasse primeiro consigo mesma, deixou escapar. Se você realmente vier para nós, esta será a última vez. Jarbas não respondeu imediatamente. Apenas aproximou a mão da dela. Não havia necessidade de decidir o nome de ninguém naquela noite. Não havia sexo do bebê para revelar, ultrassom para interpretar, data de nascimento para anunciar ou promessa de que tudo terminaria bem. Porque a questão daquela cena nunca foi descobrir o destino de uma gravidez hipotética. Era observar uma mulher diante da possibilidade de viver novamente algo que conhecia profundamente, mas que agora encontraria um corpo e uma fase da vida completamente diferentes. Minutos depois, Cláudia se levantou. Caminhou pelo corredor sem acender todas as luzes. Parou primeiro diante do quarto de Luca. A pequena luminária que costumava permanecer acesa já estava apagada. Ela continuou andando. No fim do corredor havia outro cômodo, vazio e escuro, que naquela noite parecia diferente sem que nada tivesse mudado dentro dele. Cláudia parou diante da porta. Olhou para trás por um instante. Jarbas permanecia a alguns metros distante, em silêncio. Ela então colocou a mão sobre a maçaneta. Ficou ali por alguns segundos. Do outro lado não havia berço, roupas infantis ou qualquer resposta esperando por ela.
Apenas um quarto que ainda não tinha sido iluminado. Seus dedos permaneceram sobre a maçaneta, mas a porta não se abriu.